Está aberta a gravação, pessoal. Boa noite a todos. Vamos agradecer, Pai, pela esta oportunidade da vida, de aprendizado dessa doutrina maravilhosa. Pedir, Senhor, força para o nosso irmão Fabiano, para que ele possa fazer o seu melhor, dentro dessa doutrina maravilhosa que nos consola, nos ilumina, nos orienta, e nos dá a oportunidade de cada dia, a cada hora, nos tornarmos cristãos melhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos, e que assim seja. E assim queremos dar por aberto o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Já estamos indo então para a nossa reta final. Eu vou projetar aqui enquanto a gente vai falando. O nosso estudo é o estudo do livro Sexo e Obsessão, não é um estudo, não é uma palestra, é um estudo em conjunto. Então, todos nós participamos, onde todos nós participamos. Nós fizemos as leituras exatamente como está no texto, e a ideia é ir se aprofundando na mensagem que vai sendo colocada, né? Porque é interessante que a gente tenha assim, ó, nem tudo que está escrito está descrito. O que é isso? É que às vezes o Espírito espera que nós retiremos aquele corpo de informação aquilo que eles acreditam que seria melhor para nós na compreensão, né? Tá chegando aí para vocês a imagem do capítulo ou não? Ah, tá bom. Sim. Não, é porque eu não sei por que o meu aqui... Ah, agora deu. É que não tava, só estava meu rosto aqui, né? Eu só vou abrir aqui um pouquinho mais para ficar melhor. Então, eu estava conversando exatamente com o Roberto, hoje eu e ele, nós estávamos arrumando uma coisinha lá no nosso centro, e a gente estava falando exatamente isso. O estudo, ele tem essa questão das entrelinhas, da etimologia da palavra, da historicidade daquela palavra. Então, o estudo ele é um pouco mais profundo, entende? Então, quando ele traz essas informações, ele espera que a gente agregue e pegue para poder engrandecer. E essa é a proposta de leitura em grupo. Que, aliás, nós somos inovadores, né? Todos nós aqui. Porque é poucos os grupos que têm esses tipos de leituras em conjunto, assim, e não dessa forma como nós lemos. Geralmente é um bate-papo depois que leram. Ou um só falando, o capítulo trata disso, disso, disso. Não exatamente assim como a gente está fazendo. Mas tá bom, vamos seguir. E deixando esse manancial, né? Vocês já pararam para pensar que vocês e eu, todos nós aqui, estamos deixando um material, né, gente? Para outras pessoas assistirem e verem. Sempre que vocês puderem, compartilhem. Eu vou mandar, hoje, ao finalzinho, vou mandar o link ali do nosso canalzinho com os estudos. Compartilhem com as pessoas, tá? Daí elas têm essa proposta. Então, hoje é o capítulo 18, os labores prosseguem. E prossegue ao que ele se referiu no capítulo anterior. Que então ele foi atendido, o Marquês de Sade, o Mauro, lá, a irmã X, né? Madame X. E agora, depois encerrou-se aquele episódio, mas tudo isso continua. Baseado nesse capítulo, nesse título, alguém quer começar para nós a leitura? Posso começar. Tá bom, então. E aí os próximos depois, porque a gente vai pedindo, né, um pouquinho para um pouquinho para outro. Isso. Aí aqueles que já quiserem, depois já fiquem atentos. Pode ler lá, Vandira, então. Encontrava-me profundamente sensibilizado ante a sabedoria da espiritualidade, graças às providências tomadas para a solução de um problema tão grave. Daquela vez, o encontro com a verdade dera-se de maneira totalmente imprevisível.
sem discussões violentas, nem processos vigorosos de debates, ou sequer utilizando-se de recursos mediúnicos pelo transe, no qual servidores reencarnados ofereciam a instrumentalidade orgânica, a fim de diminuírem o impacto das construções psíquicas deletérias, que necessitam sempre de serem atenuadas. A presença da veneranda entidade, que trouxe a programação futura já elaborada, bastou para modificar a situação dominante. Os seus argumentos. Até que eu estava aqui. Tá. Seus argumentos vazados nas expressões de amor, que alcançava a dimensão grandiosa, graças ao seu renascimento carnal para atender o filho extraviado e uma das suas vítimas mais infelizes, produziu um efeito surpreendente no alucinado enfermo espiritual. Madame X, que se renovava em razão do despertamento para uma nova realidade, seria responsável pelo reduto de misericórdia, onde seriam recolhidas as vítimas das tempestades morais que se deixaram arrastar pelos ventos da loucura, as quais não se permitiram resistir. O incoercível poder do amor desmantelava o castelo de perdição, erguido há mais de 200 anos pelo transbordar das paixões primitivas que retinham o antigo marquês e algumas de suas vítimas. Percebendo-me as reflexões e conhecendo o meu interesse no destrinchar dos mecanismos obsessivos e auto-obsessivos, o irmão Anacleto acercou-se-me e elucidou-me com critério e prudência. Miranda, referiu-se em tom frontal. Não obstante a sua ascendência espiritual, estamos sempre diante da própria consciência que registra todos os pensamentos e ações de que somos objeto, responsável pelas nossas construções morais e espirituais. Durante muito tempo pôde permanecer adormecida, e os seus conteúdos parecem bloqueados pela conduta extravagante ou pela inspiração perturbadora que desvia os indivíduos da pode subir trajetória que devem seguir. No entanto, basta um toque de amor e todo um mecanismo semelhante às sinapses neuronais desencadeia sucessivas reações que trazem à tona tudo quanto se encontra aparentemente morto ou desconhecido. Esses impulsos liberam fixações e atitudes transatas, que ora volvem a exigir conduta reparadora, quando são negativos ou estímulos novos para ampliação do quadro de valores, quando positivos. Por essa razão, ninguém foge de si mesmo. Deus habita a consciência do ser humano e suas leis aí estão exaradas com todas as exigências de que se fazem portadores. Detendo-se em reflexão, prosseguiu. O drama do Marquês de Sade é o mesmo da maioria das criaturas, que se distraem do mundo e preferem as experiências embriagadoras à responsabilidade na vivência do culto dos deveres e realizações morais. A viagem carnal longe está de ser um mergulho sem sentido na ilusão da matéria. Tem finalidades definidas, tais como a necessidade de evolução,
de desenvolvimento dos valores internos que dormem no imo de cada criatura, manifestação de Deus que é movimentando-se em área correspondente ao estágio de evolução no qual se encontra. Mantendo contato com o mundo, de onde procede, através de 1000 formas de comunicações espirituais e de todo um mundo, pode subir mais. Para Deus. Acho que isso, tu está fazendo o contrário. Ah, agora, aí. Através de 1000 formas de comunicações espirituais e todo um arquipélago de fatos que despertam para reflexões e compromissos dignificadores. Guarda as heranças que lhe são peculiares. Ninguém, portanto, que se possa justificar a ignorância em relação aos deveres de evolução, porque não esteja informado da realidade espiritual. A opção de tornar a vida melhor ou mais agradável depende de cada qual e daquilo que considera mais favorável ao seu elenco de prazeres, assim como em relações aos compromissos a que se jungue desses antes. Na relatividade de todas as coisas, somente o bem é eterno, porque procede de Deus, sendo todas as outras propostas terrenas transitórias e sujeitas aos soberanos códigos que estabelecem o seu período de vigência, de durabilidade. Desse modo, todos avançamos para a grande luz, demo-nos ou não conta da ocorrência. E quando a teimosia humana atinge níveis absurdos, a divindade interfere para a felicidade do próprio espírito, em razão de haver perdido contato com a sua realidade interior. Aqui, vamos só parar um pouquinho para nós não avançar tanto, eu vou deixar justificado ali. Vou ver só um pouquinho que travou aqui agora. Só para fazer para a gente não ler tão direto, né, Nadir? Sim. Ali, ó, olha que interessante, isso daqui é uma informação importante para nós que somos espíritas, tá? Isso daqui digamos, é um relato. Ele está nos trazendo uma informação que é muito importante para nós. Na relatividade de todas as coisas, somente o bem é eterno, porque procede de Deus. Sendo todas as outras propostas terrenas transitórias. Então, só o que permanece na Terra é aquilo que vem de Deus. O resto é transitório, pode vir e sair. E são sujeitas aos códigos divinos. Olha que interessante, que estabelece o seu período. Então, assim, mas por quanto tempo isso vai acontecer? Isso os espíritos, eles dão um prazo, tá? Dentro desse prazo aqui, ó, nós temos livre-arbítrio, só que o livre-arbítrio nosso, gente, quando a gente diz, ele tem livre-arbítrio, tem dentro de um campo de ação, tá? A partir desse campo de ação não passa. Então aí entra a vontade de Deus, porque daí envolve outras pessoas, outras situações que não tem, a pessoa não tem competência para avançar. Desse modo, todos avançam. Aí ele bota aqui, ó, e durabilidade, tá? Então quer dizer que isso aceita até aquele momento em que Deus permite. Desse modo, todos avançamos para a grande luz. Demos-nos conta disso ou não. Então, assim, ó, as pessoas dizem assim, eu não acredito nessas coisas. Bom, o fato de tu não acreditar nisso não significa que tu não vai morrer, que tu não vai para o mundo espiritual, que tu não vai reencarnar. Quer queira ou não, tu vai reencarnar e vai para o mundo espiritual. Aceite ou não, porque a reencarnação
E o mundo espiritual não é uma invenção espírita, tá? É o espiritismo que fala. E quando a teimosia, olha só, humana atinge os níveis absurdos, que é o que a gente está vendo no nosso planeta, a divindade ou Deus interfere para a felicidade do próprio espírito, porque daí ele, já que ele está se afundando naquela... Então vamos cortar isso. Em razão de haver perdido o contato com a sua realidade interior, ou seja, ele não tem mais um diálogo interno, ele não se vê mais como espírito imortal, e ele está enlouquecido, mergulhado no próprio corpo, ao qual ele se confunde, por ele achar que ele é o próprio corpo. Então, daí, a bem disso, o plano espiritual interfere, ou retira da terra, ou vai fazer qualquer coisa, entendeu? Bota numa cama doente, bota de uma enfermidade grave, bota... Não significa dizer, veja bem, que doença significa se despertar, que ter uma enfermidade grave é porque eu sou teimoso. Não, não é nesse caso. Aqui entra para esse tipo de espírito, entendeu? Então, ele vai ser travado, de alguma forma. Claro que enfermidades, problemas, todos nós vamos ter, porque estamos no mundo ainda de expiação. Mas no caso aqui do teimoso, né, que acha que pode tudo. E aqui, isso daqui para nós é uma informação extremamente importante. Isso aqui é algo que ele está nos dizendo lá do plano espiritual. Ele é uma esperança, né, gente? Então quer dizer que não há mal que dure para sempre, não concorda? Exatamente isso aí, né? E eu até fiquei pensando ali sobre o que a Ivone falou no início ali, e eu lendo isso aí, como nós somos teimosos, mesmo de a gente querer fazer as coisas certas, ainda fazer errado, né? Então vamos procurar fazer certo para... E é aqui que nós vamos evoluir. Não adianta, se nós não passarmos pela Terra, a gente não vai evoluir. Então nós precisamos aqui. Tu falaste da doença, a doença já é a nossa evolução, né? Quando vem é a parte que a gente precisa passar para evoluir mesmo. E aquilo é onde a gente vai ficar pensando ali, quem sabe fica acamado, e é o momento de nós pensarmos e estarmos já nos melhorando nesse período. Não sei se quer passar para outro ler ou eu continuo ainda. Alguém quer dar uma lidinha para nós? Posso ler um pouquinho, Fabiana? Pode. Ali onde está estamos. Abaixo do verde. Estamos, pois, diante de leis inalteráveis, que funcionam com absoluta precisão e não podem ser derrogadas. Desconsideradas, permanecem nos seus mecanismos automáticos até alcançarem aqueles que as rejeitam e são atraídos à retificação. Tudo é perfeito na divina criação. Aqui só um apontamento, né, Silvana? Ó, inclusive, ele faz entre aspas, né, que entre parênteses, entre aspas. Ó, estamos, pois, diante de leis inalteráveis, ou seja, elas não se alteram, essas leis. Então, a gente vai batendo de frente, elas são inalteráveis. Né? Por exemplo, existem leis que regulam os planetas. Por que eles gravitam? É lei da física. Eu não vou interferir lá, a minha competência está presa ao planeta Terra. Então, não basta eu querer agora, eu Fabiano, não, eu quero ir lá em Marte, lá em Deus. Não tem, porque o meu livre-arbítrio, ó, ele está aqui, ó, dentro de um campo de ação, entendeu? Isso aqui é importante porque a gente nos dá a ideia de esperança, porque a gente acaba percebendo que nós não estamos assim tão a esmo, nós não estamos atirados na terra, à mercê, sabe? E pronto, estamos sujeitos e prontos a tudo. Não, 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 não. Tem proteção, tá? Mas pode seguir, mas se ninguém quiser falar, alguém queira falar, né? Fique à vontade. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Fabiano? Tá. Estamos te ouvindo. Tá bom. Não pairava qualquer dúvida quanto à legitimidade das informações que o benfeitor me transmitia. Observando a maneira como o Marquês de Sade havia chegado, sua soberba e aparente poder, e vendo-o agora, quase vencido,
Pode subir. Constatava que a lição de amor e humildade da genitora atingira-o de cheio. Aí está gravado ali bem em cima. Despertava? Não. Despertando. Despertando. Tá. Despertando-o para a renovação que se fazia tardar. Percebendo-me a silenciosa reflexão, o mentor gentil aduziu. Sabíamos da excelência dos valores da genitora do Marquês, e consultando-a, antes de quaisquer providências que o envolvessem, fomos informados de que também ela programava a liberação do estúrdio, planejando-lhe a futura reencarnação, quando o teria nos braços, iniciando nova etapa do processo iluminativo. Em razão dos fatores do equilíbrio que o infelicitava, tomara providências. Oi? Em razão dos fatores do desequilíbrio. Tu leu equilíbrio. Agora me perdi. Em razão dos fatores do desequilíbrio que o infelicitava, tomara providências para que o palco da reencarnação fosse em área de grandes sofrimentos distante dos centros citadinos, onde se reunissem espíritos expurgando gravames do passado. A sua seria uma existência breve, de forma que a orfandade e as asperezas do caminho constituíssem-lhe o processo de libertação, considerando-se os limites orgânicos e as deficiências mentais que os aprisionariam no vaso carnal. Aqui que é outra informação, né, Simone, importante para nós, assim, que é valioso esse pedacinho. Eu vou ler aqui um pouquinho, tá? Daí tu fica à vontade também de falar. O palco da reencarnação, porque, na verdade, aqui é um grande palco onde a gente fica atuando, né, nessas pessoas que somos. Olha a informação, fosse em área de grande sofrimento, distante dos centros citadinos. Eu não sei o que seria citadinos. Deve ser em torno de cidades ou não saberia. A gente pode pegar no Google e dar uma olhada. Onde reunissem espíritos expurgando gravemente gravames do passado. Então, quer dizer que é uma coletividade ali, né? De espíritos iguais que vão fazer essa reparação. A sua seria uma existência breve, ou seja, então ele vai desencarnar muito cedo, ele vai reencarnar, vai viver uma infância muito cedo, de forma que a orfandade, ou seja, já vai estar sem a mãe, e as asperezas do caminho constituísse-lhe processo de libertação. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Ai, coitadinho, está em sofrimento, é melhor assim. Não, a gente não sabe. O que é para nós não é para os outros. Considerando-se os limites orgânicos, porque ele vai ter limitação nesse corpo, e mais as deficiências mentais que ele vai trazer, porque as deficiências, gente, a gente sempre tem que entender, é o processo que ele plasmou para a própria mente dele, entende? Que o aprisionariam, então, por que olha, prestem atenção nesse primeiro, né, que o aprisionariam no vaso carnal. Se ele não tivesse essa deficiência, ele se suicidaria. Então, dessa forma, ele, então, não tendo o logicar correto, ele não provoca a sua própria desencarnação. Então, aí, mantendo ele preso no corpo, no vaso carnal. Então, sabe aquela palavra de Jesus nos evangelhos, né, Simone? Que ele diz, se o teu olho for motivo de escândalo, arranque. Claro que olhado ao pé da letra, a gente pensa que é para arrancar o olho, né? Mas de certa forma é. Então, assim, mas não nós fazemos isso. Então, o que é o arrancar? Eu nascerei ou sem as vistas, ou eu posso ter as vistas, mas eu não sei ainda olhar, porque por uma dificuldade cognitiva, eu não vou perceber. Então, assim, né? Por que isso é importante que a gente saiba? Para que a gente entenda que Deus ama todos nós. Mas como é que fez ele tão perfeito, o outro tão assim? Mas é amor de Deus. É que a gente não sabe do histórico daquela pessoa. Né? Daquela pessoa, o que ela traz lá do seu passado. Né?
e que precisa vivenciar aquilo. Quantos de nós já vivenciamos situações nas outras existências? E quantos de nós estamos vivenciando agora, nessa existência? Algumas limitações, algumas questões. Então, vocês viram que tem informações ricas, né? Que a gente não pode deixar passar aqui para a gente entender o que ele quis dizer com esse vaso carnal, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa, Simone, ou alguém. Não, tá tranquilo. Quer passar para outro? Fabiano, pode passar. Cada um deu um pouquinho. Bom, se a Simone está oferecendo, então se alguém gostaria de ler mais um pouco, senão ela segue. Alguém queria ler um pouquinho? A Vanessa, o Roberto, que costumam ler. Tem alguém Posso mais? ler? Então tá. Posso ler, gente? Tá Pode bom. continuar? Não poderia haver providência mais sensata e oportuna, que correspondia perfeitamente aos nossos anseios, tendo em vista a necessidade da renovação espiritual do Padre Mauro, envolvido também com a sórdida conduta do seu modelo infeliz. Assim, concertamos a atividade desta noite, reunindo os mais envolvidos na trama dos destinos, ao mesmo tempo desenhando programas de benefícios inadiáveis para outros que tombaram na urdidura do mal e permanecem nas regiões sombrias e tormentosas da cidade perversa. Tudo acontece sempre para melhor atender aos desígnios superiores. Enquanto o benfeitor Dr. Bezerra de Menezes esclarecia o Marquês, Madre Clara de Jesus confortava Rosa Keller, que parecia estupefacta ante o desenrolar das ocorrências para as quais não se houveram preparado. Exultava ante a possibilidade de ser feliz e temia a convivência com o adversário da sua paz. Só mais um detalhezinho aqui, né? Então, vocês perceberam que eles se reuniram naquele momento, então tinha conversas paralelas, isoladas, sendo esclarecidas, né? E um detalhe ali que é importante, que eu achei bem... A gente, quando vai olhar uma criança, um bebê, a gente se compadece, né? Então, ali está a criança ali com aquelas deficiências gravíssimas, sejam elas físicas ou cognitivas, e a gente quase morre, assim, de pena, né? A gente fica assim, ah, meu Deus, e é assim mesmo que tem que ser. Por quê? Para que nos comova também. Porque se o Marquês de Sade viesse como ele é, não nos comoveria. Então ele precisa vir assim, porque ele também precisa sentir o amor da sociedade que ama, as pessoas que se compadecem, e que daí a gente olha numa criancinha frágil, ali num corpo frágil, porque ali é um organismo frágil, e aí ao vir naquela situação, todo um conjunto de pessoas vão se compadecendo. Então, assim, o líder da instituição tem responsabilidade, que vai ser o Mauro, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, os médicos, os assistentes sociais, então todas aquelas pessoas que ficam envolvidas, cuidando, zelando, cada um vai crescendo com aquele momento, de acordo com a sua necessidade espiritual. Uns mais comprometidos, vão estar mais diretos, os outros nem tantos, por amor, por dedicação, entende? Então, ele abre campo, essa deficiência, esse espírito, para uma grande escola para outros espíritos. E é assim que funciona. Vocês vão para os hospitais, por exemplo, os hospitais universitários, né? E aí chega lá, por exemplo, quem é mãe? Vai ganhar um bebê. Aí, olha quanta oportunidade tu dá para uma enfermeira, tu dá para um obstetra, tu dá para aquelas pessoas poderem crescer com a tua gestação ou com a tua enfermidade. Então, há essa troca, sempre essa troca, assim, né? A nossa enfermidade oferece para eles, mas nós também, em dados momentos, oferecemos para outras pessoas na nossa casa espírita. Nós aprendemos com as pessoas doentes que chegam, elas nos ensinam também, e nós também ajudamos elas. Então, o plano espiritual sempre faz isso para que haja um ganho para todos, entende? É uma situação que beneficia outras pessoas também, né? Sempre, É uma sempre. teia. Isso, é uma teia gigante. Uma teia. Uhum. Mas pode seguir para nós, se alguém quiser continuar
falando, lembrando que não é palestra, não é uma troca. Fique à vontade. Fabiano, eu Olá. estou lembrando aqui dessa parte aqui que está falando sobre naquele mundo, naquele livro, no rumo do mundo de regeneração do Divaldo. Não sei se tu Lembro, sim. tu sabe, né? Aquela mensagem do Ismael eu acho que é pelo espírito Filomeno de Miranda, né? Aquele livro também, não é? É, isso mesmo. E, Me lembro da mensagem de Ismael. e Que, aliás, eu aquela... acho que é a terceira pessoa que cita essa mensagem. Olha que interessante. Interessante. Assim, eu acho assim, as últimas partes ali onde ele fala da sensualidade, né, dos hediondos que a gente vê falar nesse livro, né, nesse nosso livro que a gente está lendo junto, ele fala, né, que essas pessoas elas terão essa chance mais uma vez, sabe? Aí eu, comparando aqui com o texto que a gente está lendo, né, que a gente já está ali, né, distribuindo ali, o nosso... Então, eu acho assim, como é interessante essa oportunidade que Ismael, nosso amado, né, trabalhador aqui do Brasil, né, ele vem e mostra todas aquelas partes que as pessoas terão que trabalhar isso, tanto na política, na moral política, né, que a gente está vendo, no sexo em si, todas essas áreas, né, Fabiano, eles vão ter que ressarcir, vir com uma nova mentalidade para isso, né? Achei muito interessante. Na verdade, o Filomeno fala ali também, e também em outros livros do Chico, que foi pela organização cósmica dado o limite que a Terra tem que sair desse patamar de expiação e ir para um mundo de regenerados. Então, há muitos espíritos nos umbrais e tudo mais. E aí Jesus convoca o nosso mentor espiritual Ismael para que ele receba aqui no Brasil os mais doentes. Por que os mais doentes viriam para o Brasil? Exatamente porque é no Brasil que está o Evangelho de Jesus. Okay? Então, estando no Brasil o Evangelho de Jesus, nós o receberíamos. Por que nós devemos receber eles? Porque, igual a eles, nós também somos devedores. Só que o fato de eu estar benzinho aqui, né, bonitinho, não significa dizer que eu não tenho passado. Então, é assim, eles deveriam de vir, porque para Jesus, nós temos, ele larga 100 ovelhas e volta para buscar uma que ficou desgarrada. É que o amor de Jesus, ele não é o amor que nós temos, tá vendo? O amor de Jesus, ele transcende. Há um respeito ético tão grande de Jesus com os direitos de todos os espíritos. Direitos. Por exemplo, Fabiano, a Rosa, Nadir, Homero, todos aqui, né, Roberto, nós temos o direito de reencarnar. Isso é um direito estabelecido. Nem o Cristo interfere. O que ele faz é tentar ao máximo conduzir que essa nossa caminhada tenha êxito e sucesso. Então ele vai tentar tudo. E que amor também é relegar esse espírito mundos atrasados para ele fazer essa evolução. Isso é uma forma de amor, porque daí não houve mais diálogos, não houve mais o que fazer. Então, aí tu vai embora. Mas até chegar a esse ponto, cabe aos cristãos auxiliar o máximo que podem. Nós. Amar ao máximo que pode. E isso, obviamente, que não nasce da noite para o dia. A gente tem que construir essa forma de amor. Na casa espírita, nós estamos fazendo isso. Nós não estamos lá para bonito, né? Nós estamos exercitando como amar, como tolerar. E aí, claro, a gente tem que ir aprendendo aos poucos, né? E por isso Ismael recebe a parte mais terrível do planeta no Brasil, exatamente porque aqui é a última passagem desse momento. E nós, como somos espíritos que já viemos também um pouco dessas falanges em dados momentos da nossa evolução, agora já melhores, como técnicos
ou como enfermeiros, né? Médicos ainda não, porque médico é só Jesus, a gente pode, digamos assim, auxiliar. Então, agora eu posso auxiliar porque eu sei como é que funciona essas nuances que ele está vivendo. Então, agora eu vou poder dar essa contribuição. Isso é muito importante que a gente saiba nesse momento, porque que quando a gente fala, né, o Rosa, a gente diz assim, eles, né, esses, mas quem são esses? Parece assim que a gente isenta. Eles são uns e nós não. Não, na verdade, nós estamos comprometidos com eles. E olha, assim, a gente tem que agradecer, porque não adianta a gente fugir de nós. Jesus sabe quem nós somos. Então é melhor a gente se apresentar qual somos e qual a gente é e se propor a trabalhar. Porque, né? Não sei se alguém gostaria de falar alguma questão também, pontuar. A Rosa, Vanessa, Roberto, Simone, Nadir, Homero e o resto do pessoal aqui que não aparece na TV. Senão a gente segue. Pode seguir, Vanessa. Tá bom. A mentora esclarecia que a reencarnação é bênção de Deus, que amortece as lembranças do passado e abre espaço para novos relacionamentos e para a verdadeira fraternidade, por contribuir com recursos valiosos para o entendimento, a interdependência entre os indivíduos, assinalando-os com a necessidade do auxílio recíproco, no qual surgem novas afinidades e desenvolvem-se sentimentos de amizade e de compaixão. Olha que E por interessante. Mais uma informação aqui. Ó. A reencarnação, ela amortece um pouco quem nós somos. Porque o que acontece? Quando a pessoa está enlouquecida, assim, enlouquecida, ela não consegue mais ver mais nada. Ela se perde naquele conceito e não vê. Não adianta tu falar, nem falar, porque ela não escuta. Então, tem que apagar, vai para o corpo. O corpo, essa pressão atômica de átomos biológica, faz eu frear. Então, o que acontece? E, nesse momento, essas relações novas, que antes eu não queria fazer lá no mundo espiritual, porque eu estava enlouquecido, essas relações novas no contato com o mundo abre processos de amizade, de compaixão, de novas relações. Então, é mais fácil para o plano espiritual nos fazermos relações de trocas reencarnadas. Porque no mundo espiritual a gente está captado, né? Capitania, assim, estamos presos lá em processos enlouquecidos. E a gente não vê. Então, por isso, estar no corpo é uma bênção nesse sentido, né? É o que ela traz essa informação, a mentora aqui. E por Seguindo. que, aduziu a mentora, o processo apenas começa, haverá muito tempo para adaptar a mente e modificar conceitos em torno dos relacionamentos, que Deus concederá em relação ao futuro. Quando o perdão é muito difícil de ser concedido, a compaixão desempenha papel de importância, porque todos necessitamos desse sentimento, já que, defraudando as leis de Deus, todos tombamos os mesmos deslizes e somos credores dessa misericórdia, que é o primeiro passo para que se manifestem as bênçãos do amor. O ódio, que nasce do ressentimento e da necessidade de vingança, herança vigorosa do barbarismo que ainda predomina em a natureza humana, nutre-se dos seus próprios fluidos e termina por consumir aquele que o vitaliza. Quando recebe os impulsos da compaixão, diluem-se as tenceduras de que se constitui, alterando a vibração morbígena e, por fim, cedendo espaço à comiseração, à ternura, à fraternidade. Tudo, porém, deve começar do ponto inicial, que é o desejo de mudança, a necessidade de renovação. Desse modo, filha, compadece-te de ti mesma e tenta compreender a enfermidade ultriz que assinalou toda a existência desditosa do teu algoz, concedendo-lhe a oportunidade de alcançar a saúde, tanto quanto a necessitas tu mesma. Então, ali, ele está falando para Rosa Keller
que era a amante, a mulher que o Marquês enlouqueceu também ela, né? E, e aí ela está tentando, a mentora, mostrar para ela essa importância deste processo reencarnatório expiatório e que ela, antes, porém, fique desditosa, porque é a única oportunidade que esse algoz vai alcançar, né? Porque é uma questão de alcançar a saúde. E aí ela coloca, e isso não é só para ele, tá? Tanto quanto necessita tu mesma. Sim, ela não consegue aceitar, ela tem medo, coitado dele, enfim. Uhum. E aí, por isso, a mentora diz que compadece-te tu mesmo e tenta compreender a enfermidade ultris que assinalou toda a existência desditosa. Então, ele está tentando fazer com que ela assimile todo o processo lá atrás para poder compreender a necessidade. Mas é o que ela está falando, é mais ou menos tipo, é isso e é isso, não tem muita outra escolha, né? Posso continuar? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá bom. As palavras ungidas de bondade encontraram ressonância no imo do espírito revoltado, que se foi acalmando lentamente à medida que recebia o influxo de energias restauradoras do equilíbrio, a que não estava acostumado. Logo depois, ainda embalada pela voz da mensageira do amor, demonstrou imenso cansaço, alterando o ritmo respiratório. Nesse comenos, Madre Clara de Jesus induziu ao repouso, informando-a: dorme, filha, saindo lentamente das sombras densas do passado, ante o amanhecer de um novo e luminoso dia que te espera. Esquece toda dor e toda treva que representam o teu ontem, para pensares somente no teu amanhã radioso, que logo mais alcançarás. Despertarás em outra casa de reeducação, onde te prepararás, a pouco e pouco, para a dadivosa oportunidade do renascimento carnal. Agora, entrega-te a Jesus e deixa-te por ele conduzir docilmente como criança confiante que o aguarda feliz. A enferma espiritual entrou em sono tranquilo, sendo removida do recinto, ante o olhar esgazeado e surpreso do Marquês de Sade. Compreendendo os conflitos que o assaltavam, o bondoso Dr. Bezerra de Menezes explicou-lhe: como você não ignora, toda treva densa é apenas resultado da luz ausente que, enxergando, altera por completo a paisagem de horror, concedendo-lhe beleza e claridade. Só um detalhe aqui, tá? Aqui, ó. Como você não ignora, toda treva densa é apenas resultado da luz ausente, ou seja, aqui há um respeito, tá? Eles olham aqueles espíritos como espíritos imortais e o que eles vão se tornar. Porque todos eles um dia se tornarão Bezerras de Menezes, lá na Revolução. Todos se tornarão Joanas de Ângeles. Não igual, né? Porque ninguém é igual, mas... Então, os espíritos nobres não olham o estado que está, mas no que pode se projetar. Então, pode se tornar, no caso. Isso, nós olhamos o que se apresenta, né? Eles Sim. Não, eles olham aquilo que vem de Deus. Então, eles percebem como eles estão afastados dessa luz, né? E aí é que eles investem, porque eles poderiam simplesmente, daqui alguns milênios, eles vão poder olhar para esses espíritos, eles vão poder estar muito bem como mentores de luz e vão dizer assim, nossa, tu não me abandonaste no meu momento de loucura. Então, a gente nunca desiste, né? Essa é a questão. E aqui mostra a grandeza da mentora e do Bezerra, porque olham para eles como almas divinas, né? Mas claro que precisam passar por um burilamento, mas que isso vai passar, né? Vão passar, mas vai passar. O ontem são as sombras pesadas da embriaguez dos sentidos e da loucura, que trazia desde priscas eras,
que estouraram em violência vulcânica naqueles dias, gerando maior soma de sofrimentos para o futuro. Em decorrência dos vícios e das fixações tóxicas, a morte não libera aqueles que se devotam às baixas vibrações. Antes os encaminha para regiões equivalentes, onde dão curso aos seus apetites insaciáveis e mórbidos. No entanto, o banquete da ilusão, qual aconteceu a Baltazar, o rei da Babilônia, tem os seus dias contados e logo se consome em labaredas de aflição e de desgraça que, por outro lado, são o começo de novas experiências para a felicidade. Não foi por outra razão que o apóstolo Paulo referiu-se que o aguilhão da morte é o pecado, isto é, ninguém foge desse pontiagudo instrumento que fere a alma e leva ao ouvido, ao sono demorado pela morte. Vige, porém, em toda parte, a sabedoria do amor, que sempre alcança os espíritos, mesmo aqueles que se comprazem no desrespeito total à vida, que desejam consumir. Iludidos e anestesiados pela própria propásia, tombam, por fim, nas armadilhas que deixam pelo caminho, sendo conduzidos para a porta estreita do sofrimento, despertando no corpo imobilizado no qual, por muitos anos, experimentam silenciosas aflições e meditam longamente sobre o próprio destino e a realidade que se evitaram. Aí tem, olha lá, eu coloquei em azulzinho, iludidos e anestesiados. Então, eles estão anestesiados dessas grandes verdades, e aí que isso aqui é uma informação, né, que eles só estão iludidos e anestesiados. No momento que eles se derem conta, eles vão sair disso, porque como qualquer anestesia, ela passa, né? E aí ele coloca aqui, ó, e eles vão ficar presos em processos reencarnatórios, eles, né? Quando a gente fala eles, nós também, né? Ficamos em corpos, né, que vão nos prender para que haja o quê? Uma meditação longamente sobre o próprio destino e a realidade que se evitar. Então, é uma forma de evitar problemas futuros. Então, o corpo, estar no corpo é uma parada que o espírito dá, sabe? Principalmente quando está enlouquecido, assim. Esse é nesse caso, né? Coisas muito graves que ele tem que viver na Terra, vai puxar coisas gravíssimas, assim. Então, é uma forma de parar o espírito, porque no mundo espiritual ele está enlouquecendo, né? Aquilo que a gente já tinha falado. Mas, assim, Vanessa, deixa eu ver, vou perguntar para o grupo se alguém quer dar uma lidinha a mais, senão eu vou te passar de volta. Alguém gostaria? Deixa eu só fazer um comentário ali também. Pode. Não, estava falando ali, nós também somos, seguidamente a gente fica anestesiado com certas coisas, que a gente não entende e fica anestesiado naquilo ali. Então, eu acho que nós somos assim ainda, muito, ainda temos que aprender muito nessa parte de despertar para tudo isso, né? Não estou falando nesse sentido ali, mas tem outro sentido, quando a gente entende, a gente fica um pouco anestesiado, sim. É nesse sentido que eu estou falando. E por isso que a gente só está como tu bem disse, né, em uma outra situação, em outros sofrimentos, né? Mas a gente também, graças a Deus, fomos anestesiados. Gente, vocês sabem o que é ficar anestesiado? É uma benção. Porque daí eu não tenho as perturbações que o mundo vai me jogando aqui, o mundo espiritual, os espíritos perversos, sabe? As pressões. Posso ler um pouquinho? Pode ler então para nós. Tá. Pela própria prosápia também, por fim, nas armadilhas que deixam pelo caminho, sendo conduzidos para a porta estreita do sofrimento, despertando no corpo imobilizado, no qual, por muitos anos, experimentam silenciosas aflições e meditam longamente sobre o próprio destino e a realidade
que se evitaram. Evitaram, tá? Como então renascerei? Interrogou aflito o enfermo espiritual, com as vestes carnais assinalada pelos distúrbios longamente vivenciados. A idiotia, a paralisia, a deformidade da face serão os recursos prodigalizados pela misericórdia divina para o ocultamento dos inimigos que o não deixariam viver no corpo. Disfarçado será mais fácil para o êxito do grave empreendimento, dificultando que os cobradores alcancem com as suas tenazes de vingança. Só uma pausa aqui, ó. Eu estou fazendo bastante pausa, né, gente? Mas é importante aqui, ó. O problema mental, né? A idiotia é um fator problema mental, ou seja, é um entrave para que ele repense, não vai poder. Uma parada do corpo, o corpo também vai ter que se parar um pouco, que é a paralisia, e a deformidade da face, porque era o rosto que ele usava para... Mas tudo isso, diz os espíritos ali para ele, como eu renascerei, vai dizer, com as vestes carnais assinaladas pelos distúrbios longamente vivenciados. Ou seja, aqueles distúrbios que ele viveu longamente no mundo espiritual em desequilíbrio, agora vão ser plasmados no corpo como um freio, o próprio corpo gritando este freio, né, para ele. E aí tu colocasse aqui, né, vocês sabiam dessa informação? Não sei se vocês sabem dessa informação, que existem corpos que são, não é freios, que são corpos que são espíritos se escondem. Vocês sabiam desse detalhe? Eles são escondidos pelo plano espiritual para que obsessores não atrapalhem? Isso que eu queria, eu tinha levantado a mão para comentar justamente sobre isso. É o meio, né, que a espiritualidade acha para auxiliar, né, para que eles consigam dar continuidade à reencarnação, né, porque se eles encontram eles, né, eles vão, de uma forma ou de outra, vão tentar prejudicá-lo, né, então é o meio, pela bondade de Deus, né, de esconder esses irmãos atrás desses... Porque o que eles procuram? Procuram aquele que eles conheciam, né? Pela inteligência, pelas ações, por toda a situação. Então, ele estando assim debilitado dessa forma como ele vai vir aqui, ele não vai ser encontrado assim tão fácil, não, né? E uma outra questão também, que não é só esconder devedores, sabia que eles escondem espíritos missionários também, né? Eles escondem situações assim para que as trevas não encontrem, para que eles possam desempenhar as suas missões. Aí, às vezes no silêncio, eles ficam em silêncio uma longa existência, depois eles despertam do nada. Mas daí já estão fortificados, um organismo mais fortificado, psiquicamente também, né? Já conseguem, quando são crianças, para não serem atacados. E aí que nesses espíritos, além disso que tu traz para nós, Terezinha, também tem a questão de que eles não têm o acesso mental sobre a pessoa, porque ela tem um problema mental. Entende? Então, ele pode falar aqui, a pessoa não... Entendeu? Porque ela está sobre um influxo de uma idiotia. Ela não Isso, a percebe. mente, né? A mente não tá aberta para isso. Exatamente. Não vai passar pela mente A Vanessa deles. queria falar. Eu falei, na verdade eu levantei a mão e logo tu falou, uma dúvida. Todo espírito que é escondido, vamos ali, entre aspas, ele necessariamente tem que vir num corpo com alguma deficiência? Não. Por isso que eu falei ali de Logo alguns tu falou. que são escondidos. Eles são escondidos em determinados lugares, famílias diferentes, assim assado, exatamente para que ele ganhe uma fortificação orgânica para poder se defender, né? No livro Transição Planetária, eles falam bastante disso, dos espíritos que vieram de Alcione, as chamadas crianças índigo.
E aí, muitas delas renasceram em lugares estratégicos, exatamente para que não fossem encontradas. Uhum. Tá bom, obrigada. Nada. Podemos seguir, dona Lana. Isso, porém, não impedirá que tormentos obsessivos naturais produzidos por algumas das suas atuais vítimas alcancem-no, mediante processo automático de sintonia vibratória. Outro sim, algumas lembranças dos longos anos na cidade perversa. Na área sobre sua governança, ressumarão do inconsciente profundo, gerando aflição de alta gravidade. Aqui, ó, só para não deixar passar mais essa informação. Tem dois tipos de perturbação que eles vão sofrer, tá? Não vão conseguir ter o acesso, o espírito obsessor não vai conseguir ter o acesso psíquico no sentido de induzir, mas vai perturbar pela presença, tá? Uma obsessão. Aí ele vai sentir a aflição, porque ele tem a culpa. E tem o que nós chamamos de reminiscências do passado. Aquela angústia que todos nós sentimos, aquela saudade, aquela tristeza que nos bate a alma. Tem um capítulo do Evangelho que fala sobre a melancolia. Aí o Espírito diz assim, né? Que nós sentimos saudade de um momento que não existe mais, que já passou. Aí ele vai dizer, né? São reminiscências de um passado que não pode mais ser vivido. Então aí vem aquela angústia que todos nós sentimos. Na psicologia é chamado de as tardes de domingo, simbolicamente. Então, aqueles finais de tarde que nos arremete, aquelas angústias que a gente sente, uma saudade e não consegue descrever de um lugar, de um ambiente, de situação, nos causa angústia. E ele vai sentir isso, sabe? Porque vai cansar, né? A gente chega um momento que a criatura está vivendo, mas é necessário, mas vai sentir a saudade, assim, que é o que ele está falando aqui. Pode Ô, seguir, Fabiana, se a gente. Eu já digo. Não, estou falando de mim, né, Fabiana? Não falo de vocês, que estão tudo melhor que eu. Mas, de repente, vou reencarnar em outro mundo, vou sentir aquela melancolia da pátria, nossa terra, né? Saudade da minha pátria, né? Onde eu deixei meus amores, né? Eu digo assim, o dia que eu reencarnar, que eu não vim para a Terra, né? Eu vou para outros planos mais inferiores, né? E eu vou sentir, eu acho, né, essa melancolia, essa tristeza, né, Fabiana? Eu acho que é esse sentimento que a pessoa sente, né, de ter abandonado, ou ter essa coisa de vivenciar alguma coisa, uma vida toda, e depois pegar-se em outro momento da vida, relembrando o que podia ter sido melhor. Sim. Nesse caso, não é só coisas negativas, tá? A gente também tem a saudade de famílias, de pessoas, lugares que a gente... Eu já senti muito isso na minha adolescência, eu sentia muito isso, assim, com relação a Portugal. Nunca fui a Portugal. Então, eu sentia uma angústia, que eu tinha vivido em Portugal. E era, assim, uma coisa, assim, de muito sofrimento. E depois passou, com o tempo passou. Mas, assim, às vezes são lugares que a gente viveu, situações que a gente viveu, saudades de amigos, saudades de pessoas que, por um processo reencarnatório, há necessidade de se afastar daquelas pessoas, saudades do plano espiritual. Então, tem vários tipos, né? Não é só nesse caso aqui da dor, que é também uma. Então, vamos seguindo. Eu queria comentar, quando eu era mais jovem, eu sempre estava procurando alguém, eu sempre procurava alguém, eu tinha necessidade, eu tinha vontade de encontrar alguém que até hoje eu não sei quem, né? Mas à medida do tempo, assim, que eu fui amadurecendo, eu fui esquecendo disso, sabe?
Mas era muito interessante quando eu andava de carro, de ônibus, eu procurava entre as pessoas alguém. Era uma saudade, uma coisa esquisita, né? Parecia que tinha que preencher alguma coisa em mim, assim, esse alguém, né, que até hoje eu não entendo, mas aquilo também passou, né? É isso A aí. vida foi Essa, se é, tornando uma coisa. exatamente, é o que o Evangelho vai falar da melancolia. Ele chama esse capítulo, né? A melancolia. Se vocês quiserem ver, leiam o capítulo. Aí ele fala, né, naquele capítulo, que nós Capítulo devemos 5, fazer. eu acho, né, das aflições. Isso, é o capítulo Eu das sinto, aflições. Isso. E aí ele chama atenção para que a gente lute, né, para que a gente permaneça nesse mundo, que aqui é importante, porque nós vamos encontrar essas pessoas de novo, né, esses amigos, esses parentes, assim, enfim, né, essa afinidade espiritual que ficou para trás. Se ninguém tiver mais nada para fazer, a dona Luzia prossegue para falar. Aflições de alta gravidade, que serão atenuadas, porém, pela presença da Mãe abnegada, que estará velando por você e amparando em todo o transe, simultaneamente vinculada pelo ódio que se converterá em amor. Rosa Keller renascerá sua gêmea a fim de apresentar características genéticas equivalentes, assim recompondo-se e iniciando nova etapa em luz para a própria felicidade. E os companheiros que se encontram sob minha sujeição e vieram comigo a este encontro que lhe sucederá. Um expressivo número deles, esclareceu o benfeitor, tocado pelo momento feliz. Optará pela liberdade que há nela e não tem podido fluí-la por motivos óbvios. Assim, não se preocupe com os irmãos de agonia, que se lhe submetiam ou que o acompanhavam, igualmente anestesiados pela morbidez. Ninguém se encontra esquecido dos soberanos códigos, nos quais estão inscritos todas as vidas. Neste momento, volta à infância, recorde-se da figura de Jesus, que você execrou nos seus espetáculos de hediondez sexual, nas práticas obscenas que se permitiu e que dramatizou para outros desestruturados mentais e espirituais. Considere com serenidade a grandeza desse homem que se deu em favor de todas as vidas, mesmo as daqueles que o escarneceram e estigmatizam com seu ódio injustificável, por não poderem compreendê-lo menos amá-lo. Entre os distúrbios de comportamento é conhecido o fenômeno de transferência de conflitos de uma para outra pessoa, quando não se pode alcançar ao trem, ser-lhe equivalente, o inconsciente transforma a aspiração não conseguida em violenta ira que é descarregada naquele que se encontra em posição superior, inatingível no momento pelo seu invejoso admirador. Assim, na sua alucinação e perversidade, o caro amigo desdenhava do homem de Nazaré, pela sua superioridade moral e pelo estágio que alcançou, provocando-lhe rude, violenta inveja, acompanhada de desdém e desprezo. Pense nele agora de outra maneira.
altere o direcionamento mental e considere-o no seu verdadeiro significado, na grandeza que o caracteriza. Até aí, dona Eu ia Luciana. pedir para outra pessoa ler agora. Não, eu gostaria de falar alguma questão. Não, eu não... Deixa... Não? Ô, Fabiana, eu não entendi aquela parte ali, ó, transferência de conflitos. Isso. Essa parte ali eu não entendi, ó. É conhecido o fenômeno de transferência de conflitos. Como assim? Olha aqui, ó. Entre os distúrbios de comportamento, é conhecido o fenômeno de transferência de conflito. É quando a pessoa tem o seu próprio conflito e transfere para as imagens que ela tem, fazendo, por exemplo, o sarcasmo de Jesus. Vou fazer o Jesus agora pelado aqui, rebolando. Ou, sabe? Então, não tem nada a ver, é uma transferência minha do meu conflito para aquele personagem, entendeu? O inconsciente transforma a aspiração não conseguida em violenta ira, que é descarregada naquele que se encontra em oposição superior, inatingível no momento pelo seu invejoso admirador. O que acontece assim, ó? Às vezes a gente tem muitas pessoas. Vocês já ouviram aquela ideia do puxa-saco? O puxa-saco, ele esconde muita coisa, ele faz uma transferência no sentido assim, geralmente o puxa-saco é aquele que almeja o cargo daquele ao qual ele puxa o saco. Ele não gosta daquele, ele almeja apenas aquele, almeja aquele cargo. Então, ele faz de tudo exatamente para tomar um dia o seu lugar. E a gente adora ouvir elogios de pessoas que nos babam, né? E às vezes as pessoas que mais são verdadeiras para nós são exatamente aquelas que não fazem aquilo que a gente acha que elas deveriam fazer. Então, assim, na sua alucinação e perversidade, o cara amigo desdenhava do homem de Nazaré. Ou seja, ele desdenhava mostrando um Cristo diferente, né? Fazendo piadas e tudo mais, como a gente vê ainda aos dias de hoje, pela sua superioridade moral e pelo seu estágio que alcançou, provocando-lhe rude e violenta inveja, acompanhada de desdém e desprezo. Então, na verdade, o que os outros tinham dele era mais inveja e desprezo por aquilo. E agora, o que ele está pedindo para ele, né? Esquece tudo isso, né? Pense apenas nele, agora de outra maneira. Altere o direcionamento mental, ou seja, tira a mente que estava direcionada para aquilo, manda para o outro lado, e considere o seu verdadeiro significado, a grandeza que o caracteriza. Ou seja, coloca Jesus como teu verdadeiro significado e como um ser grande, porque é assim que ele se caracteriza para ti, para todos nós. Porque a gente não tem ideia, né, do qual é o tamanho do Cristo entre nós, né? Eu não sei se eu me fiz entender nesse sentido. Com Ô, certeza. Fabiano, Pode assim, falar, ó, Lucas. tu estava falando no puxa-saco. Qual é a característica dele? É adquirir algo com mais facilidade, tirar o lugar de alguém. Onde é que ele se enquadra aí? Na verdade, ele almeja aquilo. Então, ele não, vamos dizer assim, o puxa-saco, eu sempre o puxa-saco que se preze. O puxa-saco, gente, uma coisa é o respeito, tá? Outra coisa é a pessoa que almeja um cargo, então ela vai em direção àquele indivíduo que está naquele cargo e passa, idolatra, e elogia, aquele elogio vazio, não é o elogio sincero por um trabalho bem feito, mas é um elogio vazio. É aquela pessoa que tem todo o exagero, mas na verdade tudo está em volta porque ele idealiza naquela pessoa tudo aquilo que ele deseja e está em conflito e quer. Ele não gosta daquela pessoa, ele quer o seu lugar, ele quer tomar o seu lugar, entendeu?
É nesse sentido, assim. Então tá, obrigado. É o que eu percebo, tá, gente? A gente pode, isso aqui a gente vai elaborando junto o conhecimento. Porque, na verdade, essas pessoas que ficam dando de volta... Por que ele era odiado? Porque ele aprisionava aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas o obedeciam, o idolatravam, o aplaudiam por puro medo. Vocês entendem? Ou porque tinham nele aquele ser que elas poderiam ser um dia e ficavam enlouquecidas. Por isso ele vai dizer, não pense neles, porque Deus vai cuidar deles. Isso não cabe a ti, porque a tua forma de pensar é escravizar. Né? Entre outras palavras, ele está dizendo que os espíritos, a tua forma de cuidar, de zelar, não é nada disso, não tem nada de cuidado. Esquece eles, deixa eles para Deus. Porque por isso que ele perguntou, né? E aquelas pessoas, como é que vão ficar como se ele estivesse preocupado? Ele não está preocupado. É que ele está preocupado que ele iria ficar sozinho no sofrimento. Ele queria saber se alguém mais ia sofrer também. Olha só a covardia, né? Tipo assim, agora eu vou sofrer, tá aí, a turma lá vai sofrer junto também? Tem que sofrer junto também, não é só eu. Ou seja, é um covarde, manter as pessoas aprisionadas e ainda queria que elas ainda passassem pelo que ele passou. Porque, entre outras palavras, é isso, tá, gente? Não sei se vocês perceberam. Nas entrelinhas da fala. Eu tive uma outra visão. Eu achei que ele estava, mais uma vez, questionando para não ir. Sabe, assim, de tipo, inventando uma desculpa. Ah, e aí, o que ele dá? Sendo que ele nem... Os caras eram escravos deles, né? Eu entendi mais ou menos dessa forma, não tinha pensado da tua forma. É porque, na verdade, ele viu que não tem mais escapatória. Não tem como não ir. Ele já está preso na teia da evolução e não vai fugir mais. Né? Então, é tipo aquela coisa assim, tá, agora eu já tô... E os outros, tá? Aquele pessoal lá, quem? Né? Sim. Porque, tipo assim, né, os meus Não, comparsas... como não se ele vão... fosse o deus deles, né? Mais ou menos isso que ele pensa, sei lá. Tipo assim, eu não quero ficar sozinho agora, eu quero que meus comparsas também passem por isso. Tu vê, a covarde, né, manteve as pessoas Sim. e não quer ficar sozinho. Não satisfeito, né? Ele achava que estava sendo amado, mas na verdade era detestado. É o que ele quis dizer aqui. Entendi. Né? Quem é que estava lendo? Alguém mais? Eu acho que a dona Luzia tinha passado, né, dona Luzia? A leitura. Sim, passei. Então, Pedi para passar. quem gostaria de seguir, então? O Roberto está aí, Roberto? Ou Terezinha, que não leu, ou Rosa? Posso ler, Fabiana? Então vamos Não lá. sei se eu sou uma boa leitora, mas eu vou tentar. Uhum. Tá Mas bom. vamos lá, então. Então tá, vocês me ouvem bem? Eu ovo. Sim. Ouvem bem? Então tá. Eu ovo. Tá bom. O Marquês apresentava-se aturdido e expressava na face, ainda deformada, a diversidade de sentimentos que o afligiam, sem definição emocional que o ajudasse a assumir uma atitude de equilíbrio. Os longos anos de perversa distância dos valores éticos, da dignidade humana, do respeito pela vida e por todos os seus elementos constitutivos dele fizeram um odiento e singular espécime, que somente vivia em função das baixas sensações a que se entregava, desde há muito. Não era, portanto, fácil a mudança de conduta mental e de aceitação emocional. Esse Jesus que lhe era apresentado, diferente do anterior, que detestara e zombara, em razão dos absurdos religiosos que vigiavam no seu tempo, chamava-lhe a atenção, de maneira diferente, que, no entanto, não saberia como definir.
seria necessário muito tempo para que a conjuntura mental se alterasse e uma visão nova do excelente Filho de Deus se lhe assenhorasse da mente e da emoção. Vocês perceberam rapidamente aqui, é que ele vive num período clássico lá onde a igreja estava perdida, né, gente? Naquelas loucuras todas. Então era aquele Jesus que ele tinha. Entende? E aí, de repente, aqui o plano espiritual apresenta um Cristo diferente. E aí era difícil para ele entender isso, né? Mas quem é esse Jesus que eu não conhecia? Porque eles tinham os bordéis, eles sabiam de todas as fusarcas que aqueles padres faziam naquela época, né, gente? Daquela igreja, daquela época, tá? Então, a gente vê que era aquilo que ele tinha como referência, e que agora, obviamente, ela reconhece que não é assim, né? Ele vai ter que ir fazendo essa visão nova desse Cristo novo. Mas segue para... Nesse báratro de conflitos e de incertezas, sentindo-se exaurido, talvez pela primeira vez, o Marquês explicitou: gostaria de dormir, de repousar um pouco, de sair deste pandemônio de conflitos e desordens, de desordens mentais, que me consomem sem me destruir. Dr. Bezerra de Menezes, tomado de grande compaixão, respondeu-lhe com suavidade: dormirá, sim, porque o Pai ama todos os seus filhos, não desamparando a nenhum, especialmente quando estava perdido, e agora retorna à casa. Silencie a mente e evite pensar em qualquer coisa. Durma e esqueça tudo por momentos, a fim de despertar em outra situação e circunstância, para enfrentar a madrugada de luz que o cegará por pouco, de forma a poder contemplar o sol da nova era do futuro, que se desenha desde agora, distendendo as mãos abençoadas pelo trabalho interno de amor, aplicou vigorosas energias nos chakras coronário e cerebral, proporcionando ao paciente infeliz o sono restaurador. Alguns segundos transcorridos e ele dormia com alguma alteração, agitando-se de quando em quando, em razão das imagens mentais arquivadas, ora sob a psicoterapia refazente. Madame X, que acompanhava as diversas fases da incomum experiência espiritual, chorava discretamente quando o irmão Anacleto e Dona Martina se lhe acercaram, cabendo ao mentor esclarecê-la. A partir deste momento, os vestígios vigorosos da conduta perniciosa de Madame X apagar-se-ão na memória, a fim de que as experiências iluminativas do futuro possam conduzi-lo com segurança para o objetivo libertador. Por consequência, serão tomadas providências para acalmar sua mente, diminuindo a intensidade do vício longamente cultivado, de forma que nos cometimentos do futuro, a piedade e a ternura, a misericórdia ante os sofrimentos infantis, ajudem-no na depuração moral, a qual deverá entregar, superando o homem velho e dando vigor ao homem novo, que agora nasce sob a inspiração de Jesus. Compreensivelmente, após todos os choques morais vivenciados durante essa semana, o seu organismo se ressentirá e um abatimento profundo, assinalado por vários distúrbios psicológicos, tomará conta de suas energias, ameaçando-lhe seriamente a saúde. Nada obstante, estamos tomando providências a fim de que possa superar o desgaste e os transtornos psicológicos que advirão em clínica especializada, que o senhor bispo
está providenciando, após o que, transferido de cidade para uma região carente e menos populosa, você reconhece a existência e se transforma em benfeitor da comunidade. A existência. Os seus exemplos constituirão uma bênção para os pobres e desafortunados, que verão no seu testemunho de jovem voltando para o bem. Uma emulação para a vivência da caridade e do amor, seguindo Jesus na sua condição de modelo e guia da humanidade. Dona Martina abraçou o filho querido e lentamente retomou a forma perispiritual de Mauro, sem poder dominar as lágrimas, e ele pôs a se justificar. Não agia mal por livre opção, porém, dominado por forças quase demoníacas que me induziam às práticas infelizes que me atormentavam mais do que me facultavam prazer. Sempre retornava da vivência da aberração amargurado e arrependido, vencido nas minhas forças como ser exaurido por algum que me absorvia todas as energias. Como será agora a minha conduta? Terei forças para prosseguir? E esse demônio que me suga e devora voltará a vencer-me? A gentil senhora, desencarnada, sem ocultar a alegria ante a renovação do filho, abraçou-o ternamente, como o fez durante a sua infância, esclareceu-o serena. Não temas, meu filho do coração. O amor do nosso Pai convida-nos agora a novas providências e experiências libertadoras. O passado é bênção que nos impulsiona para o futuro, desde que o saibamos aproveitar as suas lições e interpretar o aprendizado que dele fruímos, estabelecendo metas que nos cumpre alcançar. O Pai diligente traçou roteiros para nós, meu filho, que seguidos nos ensejarão a plenitude. Quando recuperado, iremos buscar teu Pai, que levaremos para o lar, e erguerás em favor das criancinhas esquecidas do mundo, e lembradas por Deus, a fim de que também ele seja beneficiado. Neste programa de redenção, receberás também Jean Michel, a quem deves altas somas de amor e de compreensão. Incapaz, neste momento, de entender o labor em curso, como somos viajantes do tempo, o que se encontra estabelecido irá sucedendo sem pressa nem tumulto, e cada qual que se encontra em curso no processo irá chegando até que os delineamentos de hoje se tornem realidade futura. No mais, entrega-te a Jesus. Nele confia e espera, sofrendo com paciência e renovando-te, sem cessar. Jamais nos separaremos durante esse cometimento de libertação de todos nós, os comprometidos com a vida. Agora, filho, dorme, sonha com o dia radioso, que logo mais amanhecerá. A vitória pertence a todo aquele que porfia e não para a coletar gloriosas enquanto não termina a luta. Ergue-te, portanto, acima das vicissitudes. Enfrenta os trâmites necessários ao reajuste e canta comigo a glória do Senhor, que nos ama e labora conosco. Quando a entidade generosa terminou, tinha lágrimas que perolavam transparente
enriquecendo pelas faces. Nós outros igualmente comovidos, acompanhávamos a cena de amor maternal, embevecidos e sensibilizados, duas mães e diversos destinos ali estiveram presentes, construindo o futuro dos filhos translocados e arrependidos, que anelavam por nova oportunidade de crescimento na direção de Deus e da vida. Pude então refletir que, enquanto houver mães no mundo, o amor do nosso Pai estará refletido nos seus atos de extrema abnegação e renúncia. Viramos uma delas, renunciar ao esplendor de regiões felizes para descer ao vale de amargura, a fim de oferecer braços protetores ao filho rebelde, sem pensar na própria felicidade de que já desfruta, enquanto a outra assumia o compromisso de permanecer no vale sombrio, ao lado do filho, dependente, renunciando ao monte de sublimação. Para elas, a felicidade era a liberação dos seus anjos crucificados na agonia proporcionada pela loucura da própria insensatez, enquanto não os conduzisse à glória solar, não se permitiriam ascensão plenificadora. Lindo, gente. Coisa mais linda isso, né? Exatamente. Mães, né, Fabiano? Uhum. Nossa, ontem eu li ontem, né? E quando chegou aqui nessa parte, eu chorei tanto. Eu já estava aqui quase chorando, né, gente? Nossa, eu chorei demais. Eu fechava o livro, tomava água e daqui a pouco eu voltava. Nossa, foi bem forte essa parte. Enquanto não os conduzisse à glória solar, ou seja, né, a glória de ascender, né, que é que eles dizem solar, é quando acende o espírito para a luz, não se permitiam a ascensão planificadora. Ou seja, enquanto eles não acender, né, a mente para as verdades, eles não vão viver uma ascensão de planificação. Então é necessário deles, como nós, purgar esse passado que nós já estamos fazendo aqui na nossa vida, né? E essas mensagens, é interessante que a gente, quando dorme, os espíritos cravam lá no nosso consciente. Por isso, muitas vezes a gente se acorda, tá, pessoal? Que aqui é uma informação que é para nós. Algumas angústias, algumas ideias, algumas coisas que vêm para nós, assim, que a gente acorda com algumas sensações, né? Então, isso é algumas chamadas de retomada que o plano espiritual faz para nós, né? E aí eu não me lembro, mas não é para lembrar mesmo, é para lembrar da emoção. Eu tenho uma emoção que me faz pensar, mas não me lembro dos detalhes disso. E uma outra informação aqui, né? Ele não aguenta a pressão e ele pede para dormir. O sono, né, gente? A importância de dormir. O sono é importante porque a gente se refaz. Quantas vezes a gente está muito chateado, doente, ou brigou, ou saiu, sei lá, alguma coisa que a gente adora, mas procura fazer? Dormir. Então, dormir para esquecer um pouco. E aí, o sono, além de ser reparador mental, ele também é do corpo, né? E por isso essa importância do dormir. E aí tem o dormir do corpo físico, que apaga um pouco o espírito, mas também tem o dormir reencarnando, porque a reencarnação é um processo de dormir um pouco para sofrer menos. Diz alguém, né, que quando a gente dorme, né, diz que os problemas, toda aquela situação, né, diz que a gente consegue ter uma outra visão no dia seguinte, né, daquela problemática que é muito grande, né, que nos aflige o coração naquele momento. Diz que se a gente dormir, tirar umas horas de sono, diz que tudo isso melhora, né? Inclusive diz médicos, né, que tratam da nossa mente, né, que esses amores que nos cuidam, que diz que durante esse momento, né,
até assim, não só os pensamentos, mas parece que a parte cerebral ela também fica tranquilizada, sabe, trabalhada, e ela recupera uma energia diferenciada para o outro dia, para ver o problema sobre uma nova visão, né? Segundo eu li, né, Fabiano? Não sei se isso é verdade, mas acredito que tem algum fundo de verdade. Sim, isso é verdade, sim, principalmente quando a gente pede, né? Se a gente pedir apoio, auxílio do plano espiritual, a gente vai ser atendido, isso pode ter certeza. Os grandes, eles pedem inspiração, pedir uma ajuda, uma inspiração, um auxílio. Como é que eu posso sair dessa situação que está sendo tão difícil? Entende? Eles sempre vão nos ajudar nesse sentido, sempre. Passo a palavra para o Homero, então. Tudo certo, pessoal? Alguém se prontifica a fazer a prece ou não? Vai, Simone! Vai, Simone! Vai, Simone! Tudo bem. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade presente por esse momento de reflexão, dessa doutrina maravilhosa que nos consola, nos orienta e nos faz a cada dia cristãos melhor. Agradecido, Pai. Queremos encerrar esse momento de hoje dizendo obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos, que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa semana, Boa gente. noite. Boa semana a todos. Boa Fiquem com noite a Deus. todos. Fiquem com Deus também.